Boa, obrigado, gente. Vamos lá para a gravação. O Vasco queria manter a invencibilidade, manteve, mas queria ir além, vencer fora de casa. Conseguiu. A partir desses dados, como você avalia a postura da tua equipe hoje? Bem, primeiro eu gostaria de fazer uma menção a quem startou o processo do elenco, da forma de jogar, que foi o Zé Ricardo. Uma pessoa ímpar na postura, na forma de lidar com todo mundo. Então gostaria primeiro de mencionar que eu não sei se ele já está viajando, se ele está em casa, mas que ele tem assistido a um jogo onde ele ia assistir a obra que ele iniciou. Cara, nós levamos 2 dias aí de trabalho e hoje o Vasco foi o treinador da partida. O Vasco é um time na qual eu cheguei em dezembro, a gente começou a se conhecer e o Vasco hoje está montado dentro de uma série de processos que facilitam todo o trabalho. Os jogadores hoje estão totalmente comprometidos com o trabalho do Vasco. E mediante disso, eu fui representar todos esses processos muito bem estabelecidos no Vasco, dando sequência a tudo aquilo que o Zé Ricardo vinha fazendo. Então, hoje eu te digo que o Vasco conseguiu, depois de muito tempo, vencer fora de casa, depois de um bom tempo, sem conseguir fazer mais de 2 gols. A gente fez 3 gols, a gente conseguiu uma série de situações justamente porque o processo facilitou. E, Emílio, você citou a questão do Zé Ricardo, né? Não tem como fugir desse tema hoje. Existe a possibilidade de você ser efetivado ao cargo de treinador? A diretoria conversou alguma coisa com você? Tem tempo aí para ter um trabalho ainda como técnico? Ou seja, eu fui contratado como auxiliar técnico permanente. E foi até uma própria indicação e o conhecimento que eu tinha do coordenador técnico Eduardo Húngaro, que avalizou, o Zé indicou, e eu entrei dentro disso. Eu fui chamado para ser auxiliar técnico permanente. E qual é a função do auxiliar técnico permanente? Municiar o treinador que está presente de todas as situações que ele solicitar e, em caso de uma não permanência, para uma saída do treinador, um cartão do treinador, está disponível para representar o Vasco da Gama na beira do campo. Então, hoje eu não fiz nada além do que a minha função na qual eu fui contratado. Mas tem vontade, se surgir a oportunidade nesse momento? No Vasco, hoje, eu fui contratado para ser auxiliar técnico permanente. Ok? Faro, a gente conversou com o Nenê e ele estava falando do papel dos mais experientes com um elenco tão jovem, mas que já está se firmando numa competição super difícil. A gente está falando de garotos de 18, no caso do Andrei, 19, 20 anos. E que papel você acha que deve ter quem coordena o futebol da equipe diante desses talentos, mas ainda tão prematuros? Quem coordena no sentido de ser o treinador? Dentro do treinador hoje, o princípio, seja qual for a idade, seja qual for o grau de experiência, é ele entender que ele vai encontrar um lugar super organizado nos seus processos, com um capítulo que está escrito, capítulos sendo escritos jogo a jogo, que hoje a tendência é muito grande da gente chegar no ano e usufruir de todos esses capítulos com o acesso do Vasco e colocando o Vasco no lugar que ele é devido. Você está desde dezembro, desde o fim do ano passado. Como avalia esses 6 meses iniciais dessa garotada? E estou falando mais especificamente do Figueiredo e do Andrei. Ou seja, o Nenê deu esse retorno para você. O grande segredo é o equilíbrio. Hoje nós temos jogadores experientes, não só o Nenê, como o Anderson, como o Edmar, como o Gabriel Dias, mesclado aos jovens. E essa é a grande receita, a receita do equilíbrio. Jogadores experientes com jogadores jovens. E eles o tempo todo criando uma situação de interdependência. Usar o que eles têm de melhor, o ímpeto, e usar o que os outros têm melhor da estrada rodada. Você disse que o Zé deixou a estrada pavimentada, né? Mas acho que hoje um mérito seu nessa partida, podemos dizer assim, foi o Andrei jogando um pouco mais adiantado. A gente sentiu isso, o Andrei pisando mais na área, tanto que até o Vasco conseguiu o gol ali no primeiro tempo. O jogo estava mais pegado e o Andrei era quem
se aproximava mais dos jogadores de frente e tentava criar essas jogadas. Você considera que seja um mérito seu também? Você pediu isso a ele? O futebol é escrito de trás para frente, né? Acabou o jogo, nós vencemos. Hoje vai ver coisas que a gente nem sabe se foi acontecido. A gente vai rever esse jogo mais diversas vezes, a gente vai achar pontos positivos, negativos, vai reforçar para os atletas e vai corrigir para frente, de acordo com a chegada do novo comandante ou de acordo com uma situação de postergar um pouquinho mais, a gente está aí para fazer isso. Agora, o que é plástico? A partir do momento que a gente vence, a gente cria toda uma narrativa de coisas positivas. Pô, por exemplo, eu mexi na equipe, nós tomamos 2 gols. Se a coisa não tivesse andado bem, a narrativa podia ser outra. Só que está tão consolidado a situação que os atletas entendem a história dentro do campo, que graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo. Quinteiro volta, o Raniel, de acordo com o médico, pode estar recuperado para um jogo no palco, que é o Maracanã, provavelmente com 60 mil pessoas, 50 mil ingressos já esgotaram. Já foi mais de 60 mil. Já mais de 60, portanto, já a capacidade máxima. Que palavras você vai levar para os teus comandados agora nos próximos dias, já que a chave virou? André, no futebol tem uma máxima que diz, após uma partida, a gente tem até meia-noite para usufruir. Depois de meia-noite, a gente começa a pensar no próximo jogo. Mas é um momento, diante de uma situação tão repentina, vamos usufruir até meia-noite, vamos um resultado fora de casa, usufruir com o maior prazer possível, com o maior equilíbrio possível, e a partir de amanhã, a gente começa a pensar isso tudo. Me perdoe a insistência, porque, ao contrário do passado, que a gente podia encontrá-los várias vezes, a gente não tem mais acesso. E aí provavelmente não encontraremos você, ou não teremos a sua fala, senão na véspera do jogo. Por isso, eu te pergunto, não precisa falar especificamente do Cruzeiro, mas agora líder, vice-líder, a torcida, o apoio da torcida, essa primeira vitória fora de casa, primeira vez 3 gols na competição, mantida a invencibilidade, então tem elementos para se falar, me perdoe a insistência. Cara, a torcida do Vasco é tão grande, cara, que tá difícil a gente achar um jogo fora de casa. A gente, onde vai, ela está presente. Então, essa situação, a torcida pode ter certeza que ela vai em vários estádios no Brasil e vai ser representado por esse grupo da melhor forma possível. E aí, pensar no jogo hoje, saindo de um jogo, numa turbulência dessa, qualquer certeza vai ser provisória. Tá bom, André? Só para finalizar da minha parte, mais uma questão de time, Emílio. Você vê a possibilidade do Figueiredo, por exemplo, jogando mais centralizado, jogando como um centroavante, né? Ele que fez um jogo perto do perfeito hoje, teve uma assistência, um golaço, ainda teve outro gol anulado. Você acha que pode surgir essa oportunidade para ele no profissional? Isso, aí a gente vai voltar para os processos. Os processos se fazem necessários da seguinte forma: iremos rever essa partida no mínimo umas 2 vezes, iremos ver todos os detalhes fora da emoção da partida e a partir disso a gente vai construir uma nova equipe e as possibilidades dentro do que a gente observar serão múltiplas. Valeu, pessoal. A última questão é a tua impressão sobre aquela situação inusitada. Você, como vários de nós, com tantos anos de futebol, já tinha visto isso? Eu botei a culpa neles hoje. Eu consigo, em tanto tempo de futebol, trabalhando em grandes clubes também, uma invisibilidade. Porque eu gosto de trabalhar por processo. Então, sempre gostei de ficar à margem, sempre de uma forma invisível. Mas essa história lá do time não tá com uniforme, vocês em campo já, primeira vez? Primeira vez. Nunca tinha visto. Agora, tudo é possível. A primeira vez, aí vai ter a segunda, que é outra coisa que a gente nunca viu, e aí vai. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.